A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui na nossa igreja virtual, @avivamento24ed. Eu me chamo Eduardo e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada ela é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo e quantidade, e cores, o que explica as cores de nossas vestes santas e o fundo do cenário. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. Pois a Bíblia Sagrada só permite trabalhar com essas 3 fórmulas quem tem um apóstolo e também um sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Perdão. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia na Bíblia Sagrada em Mateus capítulo 10, no versículo 41 e 42, Lucas capítulo 11, no versículo 41 e 42, João capítulo 15, no versículo 15, e veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco, em um só Espírito. Por isso seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da igreja virtual, @avivamento24ed, de ministrar 24 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 24 rebanhos, dos 24 verdadeiros adoradores do Senhor Deus e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus, para sua edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos e interesses dos seres humanos, dando uma total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento que houveram sorteios, os livros de Atos capítulo 1, no versículo 1 a 26, Levítico capítulo 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas capítulo 24 e capítulo 26, Neemias capítulo 10, com foco no 34, Neemias capítulo 11, no versículo 1 e versículo 2, e no livro da sabedoria em Provérbios 16, no versículo 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa nossa igreja virtual, @avivamento24ed, escolhendo um número de 1 a 24. E saiba que há uma oferta de 3 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber 3 milhões de reais em dinheiro. Essa é apenas uma das mais de 40 ofertas com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, e incluindo as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio já ultrapassou 1 bilhão de reais, para qualquer um que provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas, por isso nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo uma pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores
e ofertantes nesse ministério do Senhor Jesus, o Cristo, para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus capítulo 12, no versículo 25 e 30 a 32, Lucas capítulo 5, no versículo 14, Lucas capítulo 6, nos versículos 38 a 40, Lucas capítulo 11, no versículo 41 e 42, Romanos capítulo 15, no versículo 16 a 18 e Provérbios capítulo 11, no versículo 25. A inauguração de nossos templos físicos em todo o Brasil está levando muitos empregos, trabalho, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Agora vamos aqui fazer uma oração para poder estar apresentando as nossas mãos ao nosso Senhor Deus e ao Espírito Santo do nosso Senhor Deus, que diz assim: Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte, verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @avivamento24AD. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live ia alcançar, para interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluias, e o meu muitíssimo. Amém, Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos estar aqui fazendo mais uma oração para poder estar purificando o seu ambiente, tirando toda essa carga negativa, todo aquele espírito do mal. Ele vai ter que sair, em nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos aqui a mais uma oração. Oração de número 19. Vamos aqui na oração de número 19. Que diz assim: Senhor Deus, o Todo-Poderoso, eu peço ao Senhor que seja destruída toda obra imunda e maligna que estiver na vida dos teus fiéis, membros dos verdadeiros adoradores que estão conectados nessa live da sua igreja virtual, @avivamento24AD, e que haja a libertação dessas vidas de todo espírito maligno, em o nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluias, e o meu muitíssimo. Amém. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar início ao sorteio dos rebanhos dos 24 adoradores do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Hoje vamos sortear os rebanhos de número par. Mas você que faz parte do rebanho de número ímpar também sairá com uma palavra para o seu coração. Vamos aqui dar início ao sorteio do rebanho dos 24 adoradores do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Escolha um número de 1 a 24. Rebanho de número 4, par, e rebanho de número 3, ímpar. Rebanho de número 4, par, e de número 3, ímpar. Vamos estar meditando aqui no livro de Romanos, 16 capítulos. Livro de Romanos, que contém 16 capítulos. Vamos aqui no livro de Romanos, que contém 16 capítulos. Capítulo 6 do livro de Romanos, para os rebanhos de número 4 e rebanho de número 3 meditarem. Vamos aqui, Romanos, capítulo 6, contém 23 versículos, mas lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu vou ler apenas 3 versículos, e é necessário que vocês venham interagir com a palavra do Senhor Deus, para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença. Lendo todo o capítulo, seja onde vocês estiverem. Capítulo 6 do livro de Romanos tem 23 versículos que diz assim: podemos pecar livremente?
Diz assim no versículo 15, 16 e 17. Pois que pecaremos, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça, de modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a quem fostes entregues. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 24, par, e rebanho de número 23, ímpar. Rebanho de número 24, par, e de número 23, ímpar. Vamos meditar aqui no livro de... Livro de 3 João contém apenas um capítulo. Livro de 3 João que contém apenas um capítulo. 3 João. Vamos aqui, 3 João, para os rebanhos de número 24 e rebanho de número 23 meditarem. Que diz assim, contém 15 versículos, que fala sobre o bom exemplo de Demétrio. No versículo 11, 12 e 13. Amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Todos dão testemunho de Demétrio, até a mesma verdade, e também nós testemunhamos, e vós bem sabeis, perdão, que o nosso testemunho é verdadeiro. Tinha muito que escrever, mas não quero escrever-te com tinta e pena. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho dos 24 adoradores do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Rebanho de número 8, par, e rebanho de número 7, ímpar. Rebanho de número 8, par, e de número 7, ímpar. Vamos estar meditando aqui no livro de Jó, contém 42 capítulos. Livro de Jó, que contém 42 capítulos. Jó, capítulo 7, para os rebanhos de número 8 e rebanho de número 9 meditarem. Vamos aqui, Jó, capítulo 7, contém 21 versículos, que diz assim, Jó prossegue a sua fala. No versículo, no versículo 2, 3 e 4. Como servo que suspira pela sombra e como jornaleiro que espera pela sua paga. Assim me deram por herança meses de vaidade, noites de trabalho, me preparam. Deitar-me-ei a dormir. Então digo, quando me levantarei, mas comprida é a noite, e farto-me de me ver revolver na cama até a alva. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 18, par, e rebanho de número 17, ímpar. Vão estar aqui meditando nos livros de... Livro de 1 Samuel, 31 capítulos. 1 Samuel, 31 capítulos. Capítulo 8 do livro de 1 Samuel. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 8 do livro de 1 Samuel contém 22 versículos, que diz assim, Israel pede um rei. No versículo 7, 8 e 9. E disse o Senhor a Samuel, ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado,
para eu não reinar sobre eles, conforme a todas as obras que fizeram, desde o dia em que os tirei do Egito, até o dia de hoje, a mim me deixaram, e outros deuses serviram, assim também fazem a ti. Agora, pois, ouve a sua voz, porém, protestar-lhes solenemente e declarar-lhes qual será o costume do rei que houver de reinar sobre eles. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Não deixem de escolher um número de 1 a 24 para você poder fazer parte do rebanho dos 24 adoradores do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Rebanho de número 16, par, e rebanho de número 15, ímpar. E lembrando que eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporcionam alimento espiritual para o consumo de todos vocês, para você orar corretamente, para você adquirir conhecimento e material de trabalho, para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e você receber as recompensas. Examine em Mateus capítulo 16, do 24 a 27 e João capítulo 15. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao livro para os rebanhos de número 16 e 17 meditarem. Rebanho 16 e 15 meditarem. Saiu o livro de Cantares, contém 8 capítulos. Cantares, 8 capítulos. Capítulo 3 do livro de Cantares para os rebanhos de número 16 e rebanho de número 15 meditarem. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao livro de Cantares. Capítulo 3 contém 11 versículos. Cantares de Salomão, que diz assim no versículo 2, 3 e 4. Eu disse, levantar-me-ei, pois rodearei a cidade pelas ruas e pelas praças. Buscarei aquele a quem ama a minha alma. Busquei-o e o não achei. Acharam-me os guardas que rodavam pela cidade. Eu lhe perguntei, vistes aquele a quem ama a minha alma? Apartando-me eu um pouco deles, logo achei aquele a quem ama a minha alma. Agarrei-me a ele e não o larguei, até que o introduzi em casa de minha mãe, na câmara daquela que me gerou. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 10, par, e rebanho de número 9, ímpar. Rebanho de número 10, par, e de número 9, ímpar. Vamos estar aqui meditando nos livros de Neemias, contém 13 capítulos. Livro de Neemias, que contém 13 capítulos. Capítulo 6 do livro de Neemias. Para os rebanhos de número 10 e rebanho de número 9 meditarem. Capítulo 6 contém 19 versículos, que diz assim: conspirações contra Neemias. No versículo 3, e enviei-lhes mensageiro a dizer, faço uma grande obra, de modo que não poderei ir, porque cessaria esta obra para ir ter convosco. No versículo 5, então Sambalate, ainda pela 5ª vez, me enviou seu moço, com uma carta aberta na sua mão. No versículo 8, porém eu mandei dizer-lhe, de tudo que dizes coisa nenhuma sucedeu, mas tu, do teu coração, o inventas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui apresentar para vocês uma das mais de 40 ofertas que nossas igrejas e canais estão apresentando para todos vocês. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui à oferta. A oferta de número 8. Vamos aqui na oferta de número 8, que diz assim: nossa 8ª oferta é para você ou quem você trouxer para nós,
que provar na Bíblia Sagrada que você pode se denominar evangélico e que esse título te traz algum benefício ou autoridade espiritual. Se você ou quem você trouxer para nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber uma oferta de R$1 milhão em dinheiro. Glórias ao nosso Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão pela presença de todos. Vamos aqui a mais uma oração para poder estar purificando o seu ambiente, tirando toda essa carga negativa, todo aquele espírito do mal. Glórias ao nosso Senhor Deus. Oração de número 17. Vamos aqui na oração de número 17, que diz assim: Senhor Deus, haja o poder dessa palavra que está sendo enviada agora para curar, para libertar desse mal, nessa vida, nessa casa, nesse local de trabalho e nesse veículo, em o nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. E lembrando, você que quer buscar ao Senhor Deus, sem fábulas, sem teologia, sem manipulação nenhuma do ser humano, você tem a flexibilidade nos horários, desde as 6h48 da manhã até a 1h12 da madrugada para buscarem ao Senhor Deus. Somente as Escrituras Sagradas, a vontade do Senhor Deus para a sua vida. Examine João 7, versículo 38 e Apocalipse 22, nos versículos 18 e 19. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade ao sorteio. 2 rebanhos, 224 adoradores do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Rebanho de número 2, par, e rebanho de número 1, ímpar. Rebanho de número 2, par, e de número 1, ímpar. Vou meditar aqui no livro de João, que contém 21 capítulos. João, que contém 21 capítulos. Capítulo 21 do livro de João. Vamos aqui no capítulo 21 do livro de João. Contém 25 versículos, que diz assim: a restauração de Pedro, no versículo 15, 16 e 17. E depois de terem jantado, disse o Senhor Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhes: apacenta as minhas ovelhas. Tornou a dizer segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe a terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Senhor Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 14, par, e rebanho de número 13, ímpar. Rebanho de número 14, par, e de número 13, ímpar. Vamos meditar aqui no livro de Obadias, um capítulo. Livro de Obadias, que contém um capítulo. Aqui. Vamos aqui ao livro de Obadias. Contém 21 versículos, que diz assim: a destruição de Edom. No versículo 9: e os teus valentes, ó Tema, estarão atemorizados, para que do monte de Esaú seja cada um exterminado pela matança. No versículo 11: no dia em que confrontaste, no dia em que estranhos levaram cativo o seu exército, e os estrangeiros entravam pelas suas portas e lançaram sorte sobre Jerusalém, tu eras também como um deles.
No versículo 13, nem entrar pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Sim, tu não devias olhar satisfeito o seu mal no dia da sua calamidade, nem lançar mão dos seus bens no dia da sua calamidade. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 6, par, e rebanho de número 5, ímpar. Rebanho de número 6, par, e de número 5, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Filemão, que contém apenas um capítulo também. Filemão, um capítulo. Vamos aqui no livro de Filemão. Filemão, um capítulo apenas. Contém 25 versículos. Que diz assim: o carinho do apóstolo Paulo por Filemão. Que diz assim no versículo 5, 6 e 7. Ouvindo do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus, o Cristo, e para com todos os santos, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem, que em vós há em Cristo Jesus. No versículo 7, tive grande gozo e consolação do teu amor, porque por ti, ó irmão, as entranhas dos santos foram recriadas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 20, par, e rebanho de número 19, ímpar. Rebanho de número 20, par, e de número 19, ímpar. Vão estar meditando aqui no livro de 2 Tessalonicenses, contém 3 capítulos. 2 Tessalonicenses, que contém 3 capítulos. Capítulo 2 do livro de 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, contém 17 versículos, que diz assim: o anticristo. No versículo 2, que não vos movas facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavras, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. No versículo 5, não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco. No versículo 12, para que sejam julgados todos que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. E lembrando que estamos aqui também para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar onde vocês estiverem assistindo a live, sendo uma pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus ou Cristo para conosco. Se você quiser ofertar nessa obra do nosso Senhor Deus, dependendo da rede social, tem o link na descrição com o vídeo, e em outras redes sociais o vídeo estará fixado com os nossos 10 bancos, 5 físicos e 5 virtuais. Faça sua obra para com o Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade ao rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Rebanho de número 12, par, e rebanho de número 11, ímpar. Rebanho de número 12, par, e de número 11, ímpar. Vão meditar aqui no livro de Jeremias, que contém 52 capítulos. Livro de Jeremias, que contém 52 capítulos. Vamos aqui. Capítulo 4 do livro de Jeremias para o rebanho de número 12 e rebanho de número 11 meditarem. Vamos aqui, Jeremias capítulo 4. Capítulo 4 contém 31 versículos, que diz assim: predições de juízo e castigo. No versículo 3,
porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e a Jerusalém: preparai para vós o caminho de lavoura, e não semeeis entre espinhos. No versículo 5, anunciai em Judá, fazei ouvir em Jerusalém, e dizei: tocai a trombeta na terra, gritai em alta voz, dizendo: ajuntai-vos e entremos nas cidades fortificadas. No versículo 15 diz assim: porque uma voz anuncia desde Dan e faz ouvir a calamidade desde o monte de Efraim. Vamos aqui ao último rebanho, dos 24 adoradores do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Rebanho de número 22, par, e rebanho de número 21, ímpar. Rebanho de número 22, par, e de número 21, ímpar. Vão meditar aqui no livro de 1 Pedro, contém 5 capítulos. Livro de 1 Pedro, que contém 5 capítulos. Capítulo 1 do livro de 1 Pedro para os rebanhos de número 22 e rebanho de número 21 meditarem. 1 Pedro, glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui, 1 Pedro capítulo 1, contém 25 versículos, que diz assim: exortação à santidade. No versículo 13, 14 e 15. Portanto, cingindo os lombos de vossos entendimentos, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus o Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossas ignorâncias. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui a mais uma oferta. Oferta de número 22. Oferta de número 22. Que diz assim: nós do canal @Desconto e Gestão e @MilhoOfertadim e das nossas 12 igrejas virtuais, temos as essências dos princípios espirituais de prosperidade em todos os setores da vida, em 12 livros da Bíblia Sagrada, nos dado pelo Senhor Deus. Aqueles que guardam os seus mandamentos e praticam as suas palavras e fazem as obras dele como elas estão escritas na Bíblia Sagrada, e amam as pessoas com seus bens financeiros próprios, sem fazer acepção de pessoas, mas sim de atitudes. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que essa afirmação está errada e receba uma oferta de R$1 milhão em dinheiro. Vamos aqui a mais uma oração para tirar toda essa carga negativa, todo aquele espírito do mal que possa estar oprimindo a cada um de vocês. Vamos aqui a mais uma oração. Oração de número 15. Oração de número 15. Que diz assim: Senhor Deus, haja destruição de todo o mal agora, onde chegar essa palavra que tem poder e que vivifica agora essa vida, essa casa, esse local de trabalho e esse veículo. E toda a palavra irá se cumprir, para mais honra e para mais glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo. Amém. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora eu peço a vocês que mentalizem aí mais um número de 1 a 24, que no final da nossa live o Espírito Santo possa estar falando ao seu coração. Que lembrando que somos aqui apenas um canal para o Espírito Santo do nosso Senhor Deus estar presente aqui para poder estar sorteando um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade ao sorteio. Livro de 1 Crônicas contém 29 capítulos. Livro de 1 Crônicas que contém 29 capítulos.
29 capítulos, livro de 1 Crônicas. Capítulo 28 do livro de 1 Crônicas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui, 1 Crônicas, capítulo 28. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu estou lendo apenas 3 versículos. E é necessário que vocês venham interagir com a palavra do Senhor Deus, para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença. Lendo todo o capítulo, seja onde vocês estiverem. Capítulo 28 do livro de 1 Crônicas contém 21 versículos, que diz assim: Davi entrega o projeto do templo a Salomão, que diz assim no versículo 15: e o peso para os castiçais de ouro e as suas candeias de ouro, segundo o peso de cada castiçal, e as suas candeias também para os castiçais de prata, segundo o peso do castiçal, e as suas candeias segundo o uso da casa de cada castiçal. No versículo 19, tudo isto disse Davi, faze entender o Senhor por escrito da sua mão, a saber todas as obras desta planta. No versículo 20, e disse Davi a Salomão, seu filho, esforça-te e tem bom ânimo, e faz a obra, não temas, nem te apavores, porque o Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo, não te deixará, nem te desamparará, até que acabe toda a obra do serviço da casa do Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus, não temos que desanimar em momento algum, que o nosso Senhor é para todos aqueles que são fiel às Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor Deus, vamos aqui a mais um livro. Livro de Gálatas contém 6 capítulos. Livro de Gálatas contém 6 capítulos. Capítulo 4 do livro de Gálatas. Gálatas, capítulo 4. Vamos aqui, capítulo 4 contém 31 versículos. Que diz assim: filhos da promessa, no versículo 22, 23 e 24. Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, uma da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. O que se estende por alegoria que estas suas as 2 alianças. Uma do monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Colossenses, 4 capítulos. Livro de Colossenses, 4 capítulos. Capítulo 3 do livro de Colossenses. Capítulo 3 do livro de Colossenses contém 25 versículos, que diz assim: instruções para uma vida santa. No versículo 9, não mintas um para os outros, pois que já vos despedistes do velho homem com os seus feitos. No versículo 10, e vós vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. No versículo 12, revestir-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 2 Pedro, 3 capítulos. 2 Pedro, 3 capítulos. Capítulo 1 do livro de 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 1, contém 21 versículos, que diz assim: testemunho da glória de Cristo. No versículo 18, e ouvindo esta voz dirigida do céu,
estando nós com ele no Monte Santo, no versículo 19 e 20. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça, e a estrela da alva apareça em vossos corações. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Jonas, 4 capítulos. Livro de Jonas contém 4 capítulos. Capítulo 4 do livro de Jonas. Capítulo 4 do livro de Jonas contém 11 versículos, que diz assim: a revolta de Jonas. No versículo 3, 4 e 5. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: fazes bem que assim te ires. Então Jonas saiu da cidade e sentou-se ao oriente dela. Ali fez uma cabana e sentou-se debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Amós, 9 capítulos. Livro de Amós contém 9 capítulos. Capítulo 5 do livro de Amós. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Amós, capítulo 5, contém 27 versículos, que diz assim: Deus despreza a hipocrisia. No versículo 21, 22 e 23. Odeio, desprezo as vossas festas e as vossas assembleias solenes. Não me exalarão bom cheiro. E ainda que me ofereças holocaustos, ofertas de manjares, não me agradarei delas, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais gordos. Afasta de mim o som dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas violas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oferta que nossos canais e igrejas estão apresentando para todos vocês. Vamos aqui à oferta de número 34. Vamos aqui na oferta de número 34. Que diz assim: Santo é você que crer no Senhor Jesus o Cristo como Filho do Senhor Deus, que veio ao mundo através da Santa Maria. Nós, das 12 igrejas virtuais, estamos afirmando que você que crer no Senhor Jesus o Cristo é um santo ou uma santa. Atenção, que as imagens de esculturas não, mas você é sim um santo ou uma santa. Mas se você ou quem você trouxer a nós que mostrar na Bíblia Sagrada Católica que essa nossa afirmação é uma mentira e que você que crer no Senhor Jesus não é um santo ou uma santa, vai receber uma oferta de 5 milhões de reais em dinheiro. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui estar fazendo mais uma oração para tirar toda essa carga negativa, todo aquele espírito do mal, esse espírito de contenda, de anticristo, vai ter que sair em nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Oração de número 16. Oração de número 16. Lembrando a todos vocês que nossas orações são numeradas, assim como está escrito no livro de Salmos. As orações em Salmos também estão numeradas, que diz assim na oração de número 16. Santíssimo Senhor Deus, o Todo-Poderoso, peça ao Senhor que haja a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, e que toda obra maligna saia agora dessa vida, dessa residência, dessa empresa, desse comércio e desse veículo, através da sua santa palavra sendo ministrada, que é viva, é vida
e é Espírito, e vivifica em o nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo. Amém, Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 40 ofertas com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, incluindo as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes, anunciar a mensagem dos séculos com um prêmio que já ultrapassou 1 bilhão de reais em dinheiro, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. E lembrando que se você interagindo com nossas lives das nossas igrejas virtuais, examinando a Bíblia Sagrada, você vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente, para após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade ao sorteio. Livro de Abacuque contém 3 capítulos. Livro de Abacuque, 3 capítulos. Abacuque, capítulo 2. Abacuque, capítulo 2. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao livro de Abacuque. Capítulo 2 contém 20 versículos, que diz assim: o protesto do profeta. Sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei para ver o que falará a mim, e o que eu responderei quando eu for arguido. No versículo 3, porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não enganará se tardar. Espera-o, porque certamente virá, não tardará. No versículo 9, ai daqueles que para sua casa ajunta cobiçosamente bens mal adquiridos, para pôr o seu ninho no alto, a fim de se livrar do poder do mal. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 2 João, um capítulo apenas. 2 João, um capítulo. Vamos aqui no livro de 2 João, um capítulo. Contém 13 versículos, que diz assim: perseverar no amor e na fé. No versículo 2, 3 e 4. Por amor da verdade que está em nós e para sempre estará conosco. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do nosso Senhor Jesus o Cristo, Filho do Pai, seja convosco na verdade e amor. Muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. Glórias ao nosso Senhor Deus. Se aqui o apóstolo João ficou feliz e contente pelos seus discípulos andar em obediência, imagine o nosso Senhor Deus, se andarmos em obediência, ele ficará muito feliz. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Ezequiel, 48 capítulos. Livro de Ezequiel contém 48 capítulos. Capítulo 43 do livro de Ezequiel. Ezequiel, capítulo 43, contém 27 versículos, que diz assim: a glória de Deus volta ao templo. No versículo 4, e a glória do Senhor entrou na casa pelo caminho da porta, cuja face está para o lado do oriente. No versículo 6, e ouvi alguém que falava comigo de dentro da casa, e um homem se pôs em pé junto de mim. No versículo 10, agora lancem eles para longe de mim a sua fornicação e os cadáveres dos seus reis,
e habitarei no meio deles para sempre. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Êxodo, 40 capítulos. Livro de Êxodo, 40 capítulos. Vamos aqui no livro de Êxodo, 40 capítulos. Capítulo 8 do livro de Êxodo. Vamos aqui no capítulo 8 do livro de Êxodo. Contém 31 versículos que fala assim, a terceira praga. No versículo 16, 17 e 18. Disse mais o Senhor a Moisés, dize a Arão, estende a tua vara e fere o pó da terra, para que se torne em piolhos por toda a terra do Egito. E fizeram assim, Arão estendeu a sua mão com a sua vara e feriu o pó da terra. E havia muitos piolhos nos homens e no gado, todo o pó da terra se tornou em piolhos em toda a terra do Egito. E os magos fizeram também assim com os seus encantamentos, para reproduzir piolhos, mas não puderam, e havia piolhos nos homens e no gado. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 2 Reis, 25 capítulos. Livro de 2 Reis, 25 capítulos. Capítulo 2 do livro de 2 Reis. Vamos aqui, 2 Reis, capítulo 2. Capítulo 2 do livro de 2 Reis contém 25 versículos, que diz assim, Elias é elevado aos céus, o reinado de Jeorão. No versículo 2, e disse Elias a Eliseu, fica aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse, vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei, e assim foram a Betel. No versículo 6, e Elias disse, fica aqui, porque o Senhor me enviou a Jordão. Mas ele disse, vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei, e assim ambos foram juntos. No versículo 10, e disse, coisa difícil pediste, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará, porém, se não, não se fará. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último livro a ser sorteado. Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de Deuteronômio, 34 capítulos. Livro de Deuteronômio, 34 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos nessa live. Que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa abençoar e iluminar a cada um de vocês. Vamos aqui, Deuteronômio, capítulo 24. Deuteronômio, capítulo 24, contém 22 versículos, que diz assim, fala sobre a caridade. No versículo 14, 15 e 16, não oprimas o diarista, pobre e necessitado de teus irmãos ou de teus estrangeiros, que está na tua terra e nas tuas portas. No seu dia lhe pagarás a sua diária, e o sol não se porá sobre isso, porquanto pobre é a sua vida, depende disso, para que não chame contra ti ao Senhor e haja em ti pecado. Os pais não morrerão pelos filhos, nem os filhos pelos pais, cada um morrerá pelo seu pecado. Glórias ao nosso Senhor Deus. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu li apenas 3 versículos, e é necessário que vocês venham interagir com a palavra do Senhor Deus, para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, lendo todo o capítulo, seja onde vocês estiverem. E lembrando que eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporcionam alimento espiritual para o consumo de todos vocês.
para você orar corretamente, para você adquirir conhecimento e material de trabalho, para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e você receber as recompensas. Examine Mateus capítulo 16, do 24 a 27 e João capítulo 15. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vou apresentar para vocês aqui a revelação das ofertas. Elas te trazem, no mínimo, 4 fórmulas para você poder agir com elas. Examinando a primeira, você mesmo que está me ouvindo. A segunda, a fonte do seu segmento de fé que você está seguindo espiritualmente. A terceira é para você agir defendendo as pessoas que estão sendo vítima de segmento de fé de forma errada. E a quarta é para você ter material de trabalho para você receber as recompensas. Mateus 16, do 24 a 27 e João capítulo 15. E lutar contra as 4 atividades: iniquidade, impiedade, anticristo e seita. 4. Foram para isso que nossas ofertas foram criadas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui ao sorteio dos 24 números que eu pedi para vocês meditarem e escolher um número de 1 a 24 para agora, no final dessa nossa live, o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração. 24 números. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio. Se você escolher o número 17, vai meditar no livro de Romanos, capítulo 6. Se você escolher o número 2, vai meditar no livro de 3 João, capítulo 1. Número 18, vai meditar no livro de Jó, capítulo 7. Se você escolher o número 24, vai meditar no livro de 1 Samuel, capítulo 8. Número 9, Cantares, capítulo 3. Número 4, Neemias, capítulo 6. Número 15, João, capítulo 21. Número 23, Obadias, capítulo 1. Número 8, Filemão, capítulo 1. Se você escolher o número 12, vai meditar no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Número 7, Jeremias, capítulo 4. Número 22, Número 22, 1 Pedro, capítulo 1. Número 10, 1 Crônicas, capítulo 28. Número 16, Gálatas, capítulo 4. Número 1, Colossenses, capítulo 3. Número 13, 2 Pedro, capítulo 1. Número 14, Jonas, capítulo 4. Número 5, Amós, capítulo 5. Número 6, Abacuque, capítulo 2. Número 19, 2 João, capítulo 1. Número 20, Ezequiel, capítulo 43. Número 21, Êxodo, capítulo 8. Número 11, 2 Reis, capítulo 2. E número 3, Deuteronômio, capítulo 24. Glórias ao nosso Senhor Deus. E lembrando mais uma vez a todos vocês que quer buscar ao Senhor Deus sem fábulas, sem teologia, sem manipulação nenhuma do ser humano, você tem a flexibilidade nos horários, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã até as 1 hora e 12 minutos da madrugada para buscarem ao Senhor Deus somente as Escrituras Sagradas, a vontade do Senhor Deus para a sua vida. Examine João 7:38 e Apocalipse 22, no versículo 18 e 19. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos estar aqui na nossa finalização dessa nossa live. Agradeço muitíssimamente a presença de todos vocês aqui. Muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito e membro de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais.
curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receber orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6 horas e 48 minutos da manhã até 1h12 da madrugada para buscarem ao Senhor Deus, receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho, para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine em Mateus 16, do 24 a 27 e João capítulo 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente para após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. Dependendo da rede social, o link e o horário das nossas lives de nossas igrejas virtuais estará na descrição do vídeo e em outras redes sociais. Abra o nosso perfil clicando na foto ou nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais. Lembre-se de conferir todas as nossas mais de 40 ofertas apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale 12 milhões de reais. E tem ofertas também que valem 120 milhões de reais. Para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Canadá, Inglaterra, Itália, França e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta de todas as nossas 12 igrejas virtuais e ministérios. E assim sejam muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Glórias, aleluias, e o meu muitíssimo amém. Agradeço imensamente a presença do Espírito Santo nessa live e agradeço a vocês também que ficaram comigo até o final. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Aguardo todos vocês na nossa próxima live, às 18 horas e 7 minutos. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo amém.